Bom dia, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Nossa leitura de hoje, 2 Reis, capítulo de número 7. Nós temos aqui uma história onde narra 4 leprosos revelando a fuga dos sírios. Eles estão ali praticamente condenados à morte por conta da situação da lepra e da fome que está assolando aquele lugar. Então eles tomam uma decisão corajosa de ir para o acampamento dos inimigos, dos sírios. E chegando lá, encontra o acampamento abandonado, porque Deus havia mostrado sons como que o exército chegando e os sírios, com medo, fugiram e deixou o acampamento para trás com tudo. Então eles entraram ali, pegaram comida, pegaram ouro, prata e depois foram lá e contaram para o povo de Deus e eles foram e saquearam tudo aquilo ali por obra de Deus, milagre de Deus. Entramos no capítulo de número 8 e mostra o texto que Eliseu adverte a sunamita para fugir daquela terra por conta da fome que iria assolar e ela assim o faz. E tem um versículo aqui, verso 4, diz que o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Então menciona Geazi aqui, e aí fica uma dúvida, né? Bom, mas Geazi não tinha ficado leproso, né, naquela situação lá do Naamã, e Geazi mentiu, e aí, por conta disso, a lepra pegou nele. Mas agora ele está aqui conversando com um rei, né, dos filisteus. Como que é isso? Bom, o fato é que ele não está mais com Eliseu, agora ele já está aqui com um rei dos filisteus, contando os grandes feitos, os milagres, né, de Eliseu. E aí alguns chegam a dizer que Geazi teria sido curado da lepra, mas isso não é verdade, é o que tudo indica, conforme o Eliseu tinha falado, que a lepra estaria nele para sempre, nele e na descendência dele, por conta da maldade que ele fez, né? Prosseguindo aqui, fala a respeito eu tenho destacado os reis, né? Verso 16, no ano quinto do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá. Ele era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, fez o que era mal perante o Senhor. Verso 25, no 12º ano de Jorão, começou a reinar Acázias, filho de Jeorão, rei de Judá. Tinha 22 anos e reinou só 1 ano. Também fez o que era mal perante o Senhor. Capítulo de número 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite, vai até Ramote-Gileade. Lá chegando, vê onde está Jeú, o filho de Josafá, e toma esse vaso de azeite, derrama sobre a cabeça dele e diz: Assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel.
Veja, era Deus quem levantava reis, embora alguns tomavam o reinado pela força, matando outros, se fazendo rei, mas na boa parte das vezes é Deus quem levanta os reis. E aqueles que não são levantados por Deus não permanecem, né? Jeú, ele que agora foi ungido como rei, ele mata Jorão e Acázias. E depois a gente encerra o capítulo de número 9 com a morte de Jezabel. Verso de número 30. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela, quando Jeú estava entrando. E aí, dessa história de Jezabel se pintar, maquiar, arrumar o cabelo e tal, vem essa conversa no meio evangélico que crente não poderia fazer esse tipo de coisa. Isso é de tempos atrás, né, gente? Porque hoje já não tem tanto disso mais. Embora até hoje algumas igrejas ainda observam essa questão de uso e costume, não pode pintar, não pode passar esmalte, não pode passar batom, não pode cortar o cabelo, etc. Pois bem, então essa ideia dizem que surgiu muito por conta de Jezabel fazer esse tipo de coisa. E Jezabel é uma pessoa má, uma pessoa maligna, né? E então, se pintar, a mulher se pintar, né, se enfeitar, seria sinônimo de ser como Jezabel, né, coisa do diabo. Diziam que era coisa do diabo. E hoje a gente, graças a Deus, já tem um pensamento mais equilibrado a respeito disso. Não é a maquiagem, não é o corte de cabelo que vai definir o comportamento ou a santidade de uma pessoa. Pois bem, diz aqui que Jeú está entrando na cidade e Jezabel percebe e ela quer ali, de certa forma, cativar o homem, né? Se enfeita, vai lá para a janela, ela está numa torre alta. Diz que ao entrar, verso 31, ao entrar Jeú pelo portão do palácio, ela disse de lá: Teve paz, Zinri, que matou ao seu senhor? Provocou ele. Verso 32, levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? Ele está perguntando se alguém ali apoiava ele, se alguém iria obedecê-lo. Diz que 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Devia ser bem alta a torre, porque ela caiu, se rebentou lá embaixo, espirrou sangue nas paredes e nos cavalos. Ele entra e depois, verso 36, no verso 35, ele manda eles dizer, vão lá e dá um jeito de sepultar essa mulher, porque ela, mesmo com toda a ruindade dela, a maldade dela, ela era filha de rei, então enterra ela. Eles vão lá e voltam dizendo o seguinte, olha, não achamos o corpo dela, só a caveira, os pés e as palmas das mãos. E aí ele
ele disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, né, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. Então Elias havia profetizado isso contra ela e agora se cumpre. Uma mulher malvada, maligna e que teve uma morte terrível, né, por conta de tudo isso. Amém. Vamos parar por aqui, vamos orar. Senhor, bendito é o teu nome, obrigado por tua palavra. Dai-nos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, a tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.